Saúdo a todos, diletos irmãos. Agradecemos a Deus, diletos irmãos, por mais uma quarta-feira nessa página aí. Como de costume, todas quarta-feiras estamos aí deixando uma palavra da parte de Deus para cada um de nós. Diletos irmãos, sem delongas, já coloquei aí um título: o humilhado será exaltado. Eu quero ler aqui no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 12, que diz assim: mas qualquer que si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que se humilhar será exaltado. Vemos aqui, diletos irmãos, essa palavra que o próprio Jesus, ele ali falou diante dos seus discípulos ali, um assunto que concerne ali aos fariseus ali, as suas exaltações. Então, nós vemos que os fariseus tinham essa índole, diletos irmãos, de se exaltarem, de querer estar por cima, de querer usurpar até a glória de Deus na sua exaltação. Então nós vemos aqui que Jesus aqui mostrando para os discípulos que aquele que se exalta por si mesmo, ele será humilhado, e aqueles que se humilham será exaltado por Deus. E eu quero te mostrar aqui, diletos irmãos, sem perda de tempo aqui na Bíblia, concernente a muitos homens que foram humilhados, mas o fim foi exaltação. Nós vemos, diletos irmãos, o primeiro homem. A Bíblia diz no livro de Esther que existia ali um homem chamado Mardoqueu, que estava ali à porta do rei, humilhado. E existia ali no capítulo 3 e 5 de Esther, diz a Bíblia, que tinha lá um homem exaltado chamado Amã. E esse Amã, diletos irmãos, ele queria que todos daquela província se prostrasse aos seus caprichos. E ali estava ali um homem chamado Mardoqueu, homem transparente, homem de Deus, homem que só se prostrava para Deus, para adorá-lo. Não era que ele estava menosprezando aos outros, nem aqueles que estavam na posição de eminências, mas que a sua fé dizia que ele só tinha que se humilhar, se prostrar a Deus. Então, esse Amã, diletos irmãos, diz a Bíblia que ele se enfureceu porque Mardoqueu, ele não se inclinava para ele. Todos ali, seus súditos, ele se prostrava ali para Amã. E esse Amã, ele tinha um bastão de autoridade do rei. E ele queria adoração. Ele queria humilhar as pessoas. Ele queria ver as pessoas humilhadas aos seus pés. Mas como Mardoqueu, que era homem de Deus, não se prostrou, ele começou agora a perseguir ali, fazendo uma forca para tirar a vida do servo de Deus e para matar todos os judeus. Já tinha um edito preparado para matar todos os judeus. Então foi descoberto, porque Esther era prima de Mardoqueu, e descobriu tudo ao rei Assuero. E ali foi descoberto, e a forca que aquele exaltado estava preparando, escondida para aquele servo de Deus, caiu sobre o seu pescoço. Então Deus faz assim. Deus não quer que nenhum homem, nem nações, nem tribo, nem língua adore
se humilhe a outros ou a outros deuses, a não ser a ele. Então, o próprio Jesus, ele disse lá em Mateus, na tentação com o inimigo, o próprio Jesus, ele disse: vai-te, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, e só ele cultuarás, quer dizer, só o Senhor teu Deus te prostrarás. Então, o homem não pode se prostrar aqui em ato de humilhação a outro homem, mas sim unicamente ao nosso Deus. Então nós vemos, diletos irmãos, homens que a Bíblia diz que foram humilhados aqui na terra, mas o final foi exaltação. Deus abençoou, Deus exaltou. Então, como Jesus disse ali para os fariseus, que eram mestres religiosos da lei, Jesus disse aqui em Mateus capítulo 23 e 12, ele diz: mas qualquer que a si mesmo se exaltar, e quantos hoje, diletos irmãos, homens estão exaltados, às vezes Deus permitiu eles chegar lá, e eles estão exaltados, e eles estão querendo uma adoração, eles estão querendo humilhar outras pessoas, se achando que a glória é dele, e Deus não dá sua glória a ninguém. Então Jesus disse: olha, aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilha perante Deus, Deus exalta. Então nós vemos aqui alguns homens, no capítulo 37, a humilhação de José. José, diletos irmãos, no capítulo 37 de Gênesis, a Bíblia diz que ele teve um sonho ali, sonhos proféticos, e foi contar para os seus irmãos. Os próprios irmãos dele começaram a humilhar José, a escantear José. E José ali, botaram José ali num poço. E diz que José foi passando ismaelita ali, e José estava ali no fundo do poço. Os próprios irmãos de José colocaram ele ali no fundo do poço. E foi passando ali um ismaelita, eles venderam. Teve um que achou por bem de não matar José, Judas. Então Judas disse: olha, não mata, não vamos derramar o sangue do nosso irmão, ele é nosso irmão. Vamos passar ele para aquela caravana ali de ismaelita que vem passando, a gente entrega ele na mão dele, e aí ficamos livres. E receberam até o dinheiro, venderam a José. José vai agora para o Egito, e chegando do Egito, José ali, dentro do Egito, ele se destacou-se. Ele foi trabalhar ali na casa de Potifar, e ali houve outra investida do inimigo, usando uma mulher ali, que tinha um espírito de prostituição, para querer assediar José. E José foi lançado na prisão. Mas o que eu louvo a Deus, diletos irmãos, que até dentro da prisão José se destacava, mostrando que ele era um homem de Deus diferente. Então, um homem de Deus, alguém pode querer lançar ele na cova, alguém pode querer ver o seu fim, mas ele se destaca. Deus abençoa a sua vida e não permite que o inimigo destrua a sua vida, porque quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, o inimigo ele pode se levantar com fúria, mas Deus dá vitória aos seus servos. Então, o final de José foi triunfo, foi exaltação. A Bíblia diz no capítulo 41, que quando os seus irmãos viram ali José já reinando, ali no Egito, eles não perceberam, não conheceram, não reconheceram a José, e José conhecia todos. Então, meu irmão, eu quero te dizer que Deus vai fazer uma contigo, que os teus, aqueles que se transformaram em inimigo seu, ele não vai reconhecer você pela bênção de Deus que Deus vai te dar, por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Você que está assistindo essa live, você vai ver como Deus fala. O Deus de José é o Deus que está conosco. Então, diletos irmãos, nós vemos outro homem que foi humilhado no capítulo 38 de Jeremias. Jeremias trouxe uma profecia ali,
E os homens daquela época, a nação, não queria ouvir aquela palavra. E pega ali Jeremias, coloca ali dentro de um calabouço. E naquele calabouço só tinha lama, naquele poço só tinha lama. E diz a Bíblia que Obed-Emelec foi sabedor que jogaram Jeremias dentro de um calabouço de lama e não existia mais pão naquela cidade. Aí ele foi dizer ali ao rei Obed-Emelec, e ali mandaram tirar, levaram 30 homens e tiraram ele do calabouço. É assim que Deus trabalha. Alguém está vendo a tua história, alguém está vendo. Eu quero te dizer que tem olhos vendo o que estão fazendo com você. Não se preocupe, meu irmão, a justiça de Deus está vindo aí. Deus está vendo, os olhos estão vendo, os olhos de justiça estão vendo o que estão fazendo com você, as injustiças que estão fazendo com você, e está vindo justiça da parte de Deus, com equidade sobre a terra, sobre esse Brasil, sobre essa terra de Pernambuco. Está vindo justiça de Deus, porque Deus é justo, e Ele é o justo juiz de toda a terra. E ali tira Jeremias do calabouço com muita pressa, porque o nosso Deus, Ele é Deus de justiça. A maldade dos homens da época, humilhando ali um servo de Deus, era grande, era tamanha, mas Deus, Ele trabalhou, Ele usou corações, tinha olhos vendo as injustiças, e ali foi julgado, porque Deus é Deus, e Deus está tirando crente fiéis do calabouço, que alguém dá ordem para matar de todo jeito, quer ver o mal de todo jeito. Deus está tirando crentes fiéis, servos fiéis a Deus do calabouço, porque Ele é o mesmo Deus de Jeremias. Nós vemos, diletos irmãos, os humilhados serão exaltados, como eu botei aí no título. Então vemos outro homem que foi humilhado, Daniel, no capítulo 6 e 10 de Daniel. A Bíblia diz que ali foi assinado ali um edito para todos fazerem petição a Dário e não a Deus. E Daniel só adorava a Deus. Daniel não se humilhava a outro Deus, porque a Bíblia manda humilhar-se só a Deus, e não a homem, e nem a deidades, nem a imagem. E Daniel não se prostrou ali. Pegaram Daniel, jogaram dentro da cova dos leões. E diz a Bíblia que de madrugada estava ali Dário, penoso, porque tinha colocado Daniel na cova dos leões. E ele vai ali de manhãzinha na cova, na boca da cova, e diz: Daniel, Daniel, dá caso que o Deus que tu continuamente serve pode te livrar do poder dos leões? Aí Daniel gritou da cova: ó rei, foi achado em mim inocência, e nada eu fiz contra ti, ó rei. O meu Deus enviou anjos e fechou a boca dos leões, porque foi achado inocência. E Deus não julga pela aparência, Deus julga com equidade. E ali os acusadores de Daniel acusaram, mas veio o julgamento deles, e eles, os que humilharam a Daniel, foram ali lançados no lugar de Daniel. Daniel foi lançado com Deus, Deus estava com Daniel. E os que acusaram foram sem Deus, e ali pereceram todos eles. Foram humilhados e destruídos. Então, você está com Deus, meu irmão, não temas. Você que está assistindo, você está com Deus, não temas, porque o nosso Deus é Deus de livramento, é Deus de exaltação. Crente que está sendo humilhado, está sendo perseguido, porque está fazendo a vontade de Deus, Deus está dando livramento, está exaltando. Então, diletos irmãos, vou concluir essa live
A Bíblia diz, diletos irmãos, 1 Pedro capítulo 5 e versículo 6 de 1 Pedro capítulo 5 e 6, ele diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Você só tem que se humilhar é diante do Deus poderoso, é diante do Deus vivo, para que o seu tempo ele te exalte. Só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele venerarás, cultuarás. E a Bíblia diz ainda, diletos irmãos, Tiago 4 e 10, a Bíblia diz: humilhai-vos perante Deus, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante Deus, e Ele vos exaltará. Hoje, diletos irmãos, tem muitas pessoas que estão se humilhando diante dos homens. Quantos aí, por causa de posição, se vendendo, perseguindo alguém, querendo matar alguém na fé, querendo destruir. Mas a Bíblia diz aqui em Tiago 4 e 10, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Ele é poderoso, a mão dele é potente, é poderosa para te exaltar. Se humilhe diante de Deus. Quando a gente se humilha diante de Deus, Deus abençoa. Então, Deus não quer que crente se humilhe diante de homem, mas sim diante de Deus. Se humilhar quer se prostrar diante de homens, de imagem. Deus não quer. Deus quer que o seu povo se prostre diante dele, para que ele vos exalte, para que ele vos abençoe. Nós temos que adorar a Deus, exaltar a Deus. É isso, diletos irmãos. Então, diletos irmãos, para concluirmos, para o vídeo não ficar muito estendido, Tiago, capítulo 4, 6, diz assim: que Deus, Ele dá graça aos humildes, mas aos soberbos Deus abate. Continua sendo humilde diante de Deus. Deus dá graça aos humildes, mas quem é soberbo, quem está exaltado, o fracasso. Quem se humilha, Deus exalta, mas quem está exaltado, vai vir abatimento, vai vir requerimento da parte de Deus. Deus está abatendo os exaltados sobre a terra. Deus está jogando para baixo os exaltados, mas os humilhados Deus está abençoando, fazendo maravilha para a glória de Deus. Diletos irmãos, foi essa palavra, essa breve palavra que eu trouxe aqui, essa tarde, como de costume. Todas as quarta-feiras estamos aí deixando uma palavra de Deus para os irmãos na minha página. Eu me chamo Adriano Fernandes, então estou ali também no YouTube. Se você quiser se inscrever no meu canal, dá o seu critério, seja bem-vindo. Se você quiser compartilhar essa mensagem, está o seu critério, então pode compartilhar. Se você quiser deixar um comentário, então pode deixar um comentário. Então, em nome de Jesus, eu agradeço a todos, e quarta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui para deixar outra mensagem para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos, em nome de Jesus, amém.